Bom dia a todos vocês que estão presentes aqui. Hoje a gente tem um dia muito feliz, que é a reabertura da Feira Agroecológica da UFBA. Mas fala no microfone, fala. Distanciada 14 meses praticamente por causa da Covid-19. Então, depois de muito trabalho, nós retornamos hoje e temos uma alegria muito grande no nosso bate-papo agroecológico, que faz parte das atividades da nossa feira, a gente ter a presença do professor Marcos Sorrentino. Ele é professor visitante aqui na UFBA. Ele está vinculado ao programa de pós-graduação da FACED. Ele esteve na Universidade de Brasília, na Unesp, atuou no MEC e no Ministério do Meio Ambiente de governos passados. É professor sênior na USP com 34 anos de magistério na Exalc. Desde já, professor, agradecemos imensamente por essa rica oportunidade de ter o senhor participando do bate-papo agroecológico numa data tão importante para nós, que é o retorno da nossa feira. Professor, apesar de nuvens obscurantistas ameaçarem as universidades brasileiras, que têm sido questionadas na sua importância e legitimidade, é inequívoco que um país só se desenvolve se houver produção científica e tecnologia, e se houver produção de pensamento crítico. O senhor fala sobre a importância da extensão, professor, e do relacionamento da universidade com outras instituições e com movimentos sociais para o enriquecimento da nossa capacidade de interpretar o mundo e as relações humano-ambientais, trazendo para a sala de aula e para o cotidiano da pesquisa e da extensão referências para análises e provocações mais contextualizadas. É preciso sair dos livros apenas, né? Considerando, professor, que os fundamentos da agroecologia são focados na busca da sustentabilidade ecológica, social e econômica, ficaria muito feliz de podermos debater um pouco e ouvirmos as suas reflexões sobre a contribuição da agroecologia na ambientalização dos processos de produção de nossos alimentos, na mudança de valores na nossa sociedade e na inclusão social e econômica dos nossos agricultores. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Vai ser assim? Beleza. Obrigado. Bom, bom dia. Eu tiro, tá? Vocês estão de máscara, acho que não vai ter problema. Vê se o lapela você consegue tirar a voz. Então, mas ele não é, acho que ele está sendo usado para gravar só, não para amplificar. É isso? Então, antes de mais nada, obrigado por estarem aqui, por me receberem num dia tão importante como esse. Eu acredito que falar de agroecologia é fazer a agroecologia, é dar o testemunho na nossa vida, no nosso cotidiano, sobre essa questão que está emergindo nas nossas sociedades a partir de inúmeras iniciativas. Então, se há décadas atrás falávamos de agricultura orgânica, falávamos de agricultura alternativa, de biodinâmica, hoje o conceito de agroecologia acolhe todo esse campo da agricultura, mas muito mais do que o campo da agricultura. Acolhe a reflexão e a ação sobre outro modo de vida, outro modo de ser e estar aqui nesse planeta, outro modo de produção e consumo, outros modos de relacionamentos interpessoais. Então a agroecologia é esse exercício de conversarmos em roda. A agroecologia é esse exercício de buscarmos alimentos saudáveis.
E é nessa direção que nós nos colocamos o desafio de ampliar o mais rapidamente possível essa cultura agroecológica. Ampliar essa cultura agroecológica para fazer frente à degradação socioambiental. A degradação vem correndo solta nos últimos séculos, especialmente nas últimas décadas. Degradação do ser humano, degradação da natureza, degradação das nossas formas de organização. Sobre isso não é necessário falar muito, todos nós vivenciamos no dia a dia, é só ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, sentimentos para ficar chocado com o que está acontecendo nas nossas sociedades. A miséria, a fome, a falta de acesso à água, à terra, a teto, a trabalho, tudo isso são elementos que precisam nos fazer pensar sobre outro modo de vida, outro modo de organização das sociedades humanas. Não adianta a gente ficar demonizando os nossos antepassados, o sistema capitalista e tantas coisas que levaram a essa situação. Nós temos que ver como é que a gente avança, superando as mazelas, as iniquidades desse modo que nos trouxe até aqui. Tem um professor da Unicamp que fala: essa é a década decisiva. Ou nesses anos 20 nós mudamos radicalmente a nossa forma de ser e estar no planeta, ou não haverá anos 30 para toda a humanidade. Ou haverá os piores cenários distópicos que a ficção científica coloca aí para a gente ficar estarrecido. E parece que caminhamos rapidamente para eles, se não modificarmos nessa década a nossa forma de organização, a nossa forma de produção, a nossa forma de consumo, as nossas formas de relacionamento. Então, a agroecologia é uma palavra que procura sintetizar tudo isso. Mas mais do que uma palavra, ela procura ser uma prática. Uma prática que possa nos levar a outro modelo, a outra cultura. Tem um movimento ambientalista na Espanha que fala por uma nova cultura da terra, com T maiúsculo. No laboratório que eu coordenei por mais de 30 anos, nós cunhamos esse conceito sendo por uma nova cultura da terra, com T maiúsculo, da terra, com T minúsculo, e dos territórios. Essa nova cultura não adianta só na cabeça nós falarmos é outro planeta, queremos outra forma de civilização, a gente precisa dar materialidade. E a melhor forma de dar materialidade é com a terra, é nos nossos territórios relacionais e existenciais. Então, essa nova cultura da terra e do território, ela pode ser construída no dia a dia. Vocês estão construindo-a no dia a dia quando conseguem rearticular uma feira como essa no coração da universidade. De uma universidade que tem um sentido para o país e para o planeta ímpar. Nós estamos no estado brasileiro que tem a maior população negra do Brasil. No estado brasileiro que tem uma história de colonialismo, de opressão, de dificuldades que todo o país enfrenta, mas que a Bahia simbolicamente pode enfrentar e dar exemplos para todo o Brasil de como superar. Quando nós falamos em sustentabilidade, está aqui George, que é da Cátedra da Unesco de Sustentabilidade, nós estamos falando em sustentabilidade que tem na agroecologia um elemento central para se mostrar como algo que se realiza, que é possível de ser feito. Então, a coleta de sementes, como é que a coleta de sementes se relaciona com esse ideal agroecológico? Hoje eu cortei um limão e tinha muita semente no limão. A hora que eu acabei de cortar, de separar as sementes, eu falei, jogo no lixo? Que ato mais vândalo que é jogar semente de uma fruta no lixo? Falei, vou guardar essas sementes. Não sei se são sementes viáveis geneticamente, a gente pode até fazer questionamentos, mas o ato de jogar a semente no lixo é um ato desprezível.
É um ato que a gente não tem que ensinar para os nossos filhos, para nossas crianças, para os nossos estudantes. Semente é a fonte de toda a vida, é a maior riqueza que existe, é a possibilidade de semente, e de semente diversa, não a semente transgênica, a semente homogeneizada, mas a semente diversa. Ontem eu comprei uma banana roxa, e eu falei, eu nunca tinha visto banana roxa. E certamente vocês, aqui numa feira agroecológica, conseguem trazer essa diversidade de frutos, e vocês podem dialogar com a pessoa alienada pelo modo de vida da cidade, para que ela preste atenção na banana roxa, nas sementes, e ela comece a mudar comportamento no seu dia a dia. Então falar de agroecologia é falar de educação, e educação dando testemunho. Né? Ah, mas então nós vamos todos ser santos quando viramos agroecologistas? Não, nós temos contradições, a gente tem uma série de situações que a gente vai ter que enfrentar, vem da nossa história, vem da nossa cultura, mas nós precisamos falar sobre elas. Por isso que são importantes as rodas de conversa, aquilo que o Paulo Freire chamava de círculos de cultura, locais onde as pessoas pensam sobre a própria vida, sobre os seus comportamentos, sem necessidade de dizer para os outros que eu sou mais bacana que o outro. Não, eu tenho problemas, eu tenho dificuldades, eu quero superá-los no diálogo, sabendo dos seus problemas e expondo os meus. E aí é muito importante, eu estou olhando para a Lela, para a professora Lela, que ela trabalha com a questão do corpo, a questão corporal, a questão do trabalho interior, a necessidade de cavocarmos fundo na nossa cultura para mudarmos comportamentos e valores. Se a gente não for fundo, se a gente não fizer terapia, seja terapia com profissionais da área, seja terapia nos próprios grupos com os quais a gente atua, nós não faremos a agroecologia. Então fazer a agroecologia significa criar oportunidades para a gente rever o nosso modo de vida, a nossa forma de comportamento, os nossos valores. E não é fácil fazer isso. Tem gente que passa a vida inteira buscando enfrentar os seus traumas, as suas dificuldades, os seus dramas, porque eles são muito fortes, eles estão muito enraizados em nós. Se nós queremos transformar a sociedade inteira, a gente precisa fazer terapia coletiva. E fazer terapia coletiva muitas vezes é com a enxada, é na terra, é colhendo semente, é conversando, porque isso vai nos ajudando a nos conectarmos com nós mesmos, como pessoa, como grupo e como relação ser humano com todo o restante da natureza. Nós somos natureza, e essa compreensão de nós como natureza também é um elemento forte no campo da agroecologia. Essa compreensão de uma natureza que não é externa, uma natureza que os povos africanos, os povos indígenas, os nossos ancestrais tinham mais clareza do que nós. Quando eles nomeavam seres materiais para elementos da natureza, Iemanjá e tantos outros seres, eles traziam uma outra cultura, uma outra forma de relacionamento. Nós precisamos dialogar com isso, conhecer esses saberes tradicionais para trazê-los para um redirecionamento, um repensar do modo de vida das sociedades brancas europeias que se tornou dominante no planeta inteiro. Então é nesse sentido, desculpem estar falando demais, é uma roda de conversa, não uma roda de discurso, mas é que eu fico emocionado de ver, né, pessoas reunidas se encontrando para dialogar sobre agroecologia, sobre a possibilidade de nós atuarmos conjuntamente, coletivamente, na agroecologização da Bahia, para dar exemplo ao Brasil e ao planeta de que é possível reverter esse quadro de degradação. Nós temos ido no Recôncavo Baiano, né, conhecido, alguns municípios falam, vamos começar a agroecologizar o Recôncavo Baiano? Né? Como é que nessa feira nós trazemos os produtos da agricultura do Recôncavo Baiano, para além dos produtos de agricultura de outras partes da Bahia, mas o Recôncavo está aqui do lado. É possível incentivar agricultores a fazerem agrofloresta? É possível, tem alguns agricultores fazendo, mas em geral eles estão fazendo isolados, porque as prefeituras municipais, os poderes públicos, as instituições não se articulam para fazer uma ação de apoio a esses
elementos, a esses indivíduos, a essas famílias que são o sal da terra. Essas pessoas que dão o testemunho cotidianamente e muitas vezes sem nenhum apoio do poder público. Para ter apoio do poder público, para ter a assistência técnica a esses agricultores, para ter semente de qualidade, para ter insumos que não dependa da grande indústria química, nós precisamos da ação coordenada do Estado e das diversas instituições. Então o desafio de agroecologizar territórios é um desafio que vai do testemunho na vida individual às políticas públicas. E para fazer isso tudo acontecer, é necessário que nós desenhemos estratégias pedagógicas que possibilitem o aprendizado na sala de aula dentro da universidade deixar de ser um aprendizado livresco, um aprendizado conteudístico, mas ser um aprendizado de corpo e alma, um aprendizado com o próprio sangue. Como é que a gente faz isso? Para que estudantes aprendam junto com agricultores, para que estudantes aprendam a profundidade do conhecimento químico, físico, biológico e todos os outros a partir dos desafios do cotidiano. Então vocês veem, né, a leitura da agroecologia vai de A a Z. Todos os campos precisam ser modificados. E a universidade é uma das instituições mais antigas do mundo. É uma das instituições que sobreviveu a várias mudanças na forma de organização das sociedades. Está desgastada? Está desgastada. Muitos de nós temos críticas. Não as críticas que os obscurantistas fazem, dizendo que a Terra é plana, que a universidade não serve para nada. Não. As críticas que nós temos é no sentido de aprimorar essa instituição para colocá-la cada vez mais junto às reais necessidades da sociedade. Desculpem, eu paro por aqui e fico disposto aí a conversarmos. Obrigado.